programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias de hoje. Hoje é sexta-feira, 19 de fevereiro, e você confere ao vivo, a partir de agora, as novidades da Universidade Federal do Paraná. A universidade terá um novo controle de frequência de funcionários a partir do começo de março. Após ampla discussão e 6 meses de testes, a Pró-Reitoria de Administração, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e o Centro de Computação Eletrônica concluíram o projeto. O novo controle de frequência aposenta as antigas fichas ponto preenchido pelos servidores. Após assinar junto ao Ministério Público do Trabalho um termo de ajuste de conduta, a UFPR iniciou o projeto de modernização do controle de jornada. O controle de frequência sempre foi uma obrigação, sempre havia necessidade do registro, que era feito simplesmente nas chamadas folhas pontos. Ocorre que desde 2006, na verdade, por uma exigência dos órgãos de controle externo à universidade e um termo de ajuste de conduta do Ministério Público do Trabalho, a universidade vem sendo cobrada para a implantação de uma nova sistemática, uma sistemática mais adequada ao século XXI, mais moderna. Durante o período de testes, os servidores das unidades ligadas diretamente à reitoria utilizaram o sistema e dão sugestões para melhorá-lo. O sistema é dependente da internet, o que acho que não é interessante, porque se tiver sem internet você não consegue registrar o ponto. E eu acho que também poderia, como sugestão, ser consolidado o horário por servidor, talvez por semana, fechamento 40 horas por semana, e não exatamente pelos minutos diários. A gente esquece de fazer. Aí quando lembra, nossa, isso causa muitas ocorrências. Daí a gente como chefe também tem esse trabalho de estar tratando essas ocorrências. Segundo o pró-reitor, o sistema está em constante atualização e melhorias ainda serão implementadas. Foi para isso que serviu o período do ano de 2015, para a gente ajustar o sistema, que ficou até dezembro num ambiente de teste e a partir de janeiro já está num ambiente de produção, portanto muito mais robusto. Todas as dificuldades que a gente eventualmente teve no segundo semestre de 2015 já foram sanadas e agora o sistema está bastante estável, bastante tranquilo, sem problema nenhum. Edelvino também respondeu sobre uma das dúvidas mais frequentes dos servidores, a flexibilização da jornada de 30 horas. Lembrando que nós já temos em algumas unidades a chamada flexibilização da jornada de trabalho, com as chamadas 30 horas, E nessas unidades o sistema prevê a jornada flexibilidade, ou seja, o servidor, o chefe de cada unidade, cadastra a jornada de trabalho de cada um dos seus servidores conforme a unidade tenha ou não a flexibilização da jornada de trabalho. Então isso também está garantido e assegurado no sistema. A Unidade Escola de Promoção de Saúde no setor de Ciências de Saúde da UFPR vai atender 60 servidores da universidade que estejam acima do peso, para fazer uma reeducação alimentar. Podem se inscrever servidores ativos na UFPR que tenham o índice de massa corporal, o IMC, entre 25 e 35. Veja como calcular o seu IMC. Para calcular o próprio IMC, é preciso pegar o seu peso e dividir pelo quadrado da sua altura, ou seja, a sua altura vezes ela mesma. O resultado dessa conta será o seu índice de massa corporal. O ideal é que o IMC esteja sempre entre 18,5 e 25. Acima desse número é considerado sobrepeso. Os servidores interessados em participar do programa devem se inscrever até hoje pelo e-mail promoção.saude@ufpr.br. O banco de leite do HC está com um estoque abaixo do esperado. No último mês foram coletados apenas 100 litros de leite e a necessidade mínima do hospital é de 180 litros por mês. Estamos aqui com a Maria Celestina, que é enfermeira do banco de leite do HC. Bem-vinda, Maria. Obrigada. O que eu gostaria de perguntar primeiro é como funciona a coleta de leite?
Bom, nós temos vários modos de coleta. Uma delas é a doadora se dirigir ao banco de leite humano e lá nós temos uma sala especial onde ela vai receber todas as orientações e acompanhamento de uma técnica de enfermagem para proceder essa coleta do leite e a doação de leite. Nós também temos um outro trabalho que é o da visita domiciliar, que nós realizamos de segunda a sexta-feira, na maioria das vezes período da manhã e extraordinariamente pela tarde. Então nós temos uma rota de acordo com o endereço da doadora na região de Curitiba e alguma proximidade, como as divisas com Colombo, Pinhais e São José, que nós conseguimos atender, nós temos um roteiro de segunda a sexta-feira. E ela recebe uma visita semanal, recebe os frascos de vidro com tampa de plástico estéreis, uma máscara, um checklist criado pelo nosso banco de leite de acompanhamento do passo a passo para que ela se guie, caso ela esquecer uma das ações que ela tem que fazer, que são exigidas para que o leite seja coletado com segurança e mantenha a sua qualidade. Certo, e como estão os estoques do HC agora? Olha, neste mês nós fechamos em baixa. Não está faltando para os bebês internados ainda, mas se continuar com esse número de doadoras, realmente nós corremos o risco de não termos leite suficiente para todos os bebês. Nosso estoque está com menos de 50% do que deveria estar. Nós fechamos uma coleta com 103 litros que foram aproveitados. Houve um pequeno descarte, foi mínimo, de 2% de leite que foi descartado, que está dentro até do número bem baixo, considerado pela Rede Brasileira de Banco de Leite. Mas nós precisamos aumentar o número de doações, de doadoras, que tenham um volume que seja suficiente para a gente coletar na casa dela, que seria o mínimo de 200 ml, 250 por semana em cada frasco, né? Certo. E todas as mães podem doar leites ou tem um certo tipo de critério? É assim, a mãe que está amamentando e fez pré-natal, então é porque ela foi liberada, ela tem saúde para amamentar seu bebê. Mas quem que pode doar? Para doação, existem alguns critérios, sim, e nós somos rigorosos nesses critérios, porque a semelhança de banco de sangue, nós fazemos uma entrevista com a doadora antes dela começar a esgotar. No nosso caso, fumantes não podem ser doadoras, mulheres que estão tomando medicação contínua, nós temos que saber que tipo de medicamento que é, nós temos que saber a idade gestacional que ela estava quando ela ganhou esse bebê, se ela está amamentando exclusivamente quando o bebê for menor de 6 meses, se não, por que isso acontece. E nós damos orientação da técnica de coleta, da higiene, da estocagem, do tempo, que tem um limite de, pode ser congelado até 10 dias para ser entregue ao banco de leite, embora ele possa ser mantido até 15 dias congelado quando é para consumo do filho próprio. Mas para o banco de leite nós temos que pegar antes desse tempo, porque ao 15º dia nós temos que estar processando, analisando e para depois distribuir para o prematuro internado, que é um ser muito sensível, muito frágil, então todo cuidado com o manejo é importante. Por isso que nós pedimos para as mulheres que querem fazer doação que não comecem a coletar o leite em casa antes de falar com um profissional do banco de leite humano, porque nós temos ouvido orientações variadas, mesmo aqui em Curitiba, em maternidades, que dão orientações incompletas e isso compromete a qualidade do leite. Muitas vezes nós temos que rejeitar este leite. Certo. E para as mulheres que querem doar e podem, como que elas fazem? Então, elas podem ligar, nosso telefone é o 3360-1867, nós atendemos de segunda a sexta-feira, das 8 até as 18, sempre uma técnica de enfermagem ou uma enfermeira vai estar dando a orientação de como fazer e conforme onde ela mora, nós já deixamos dito o dia que nós estaremos indo na casa dela entregar esse material. E ela doa enquanto ela achar que tem necessidade, ou seja, está amamentando, às vezes ela nota que a mama fica muito pesada, muito cheia, ou vaza espontaneamente, isso é benéfico que ela tire esse leite, porque ela renova, não corre um risco de ter um engurgitamento, um empedramento, como popularmente é chamado, e levando até uma infecção, e assim ela está ajudando a si própria e ajudando uma criança a completar o leite que a própria mãe ainda está estimulando, a mãe prematura ainda está estimulando e que não consegue muitas vezes produzir o suficiente por causa da situação emocional e de saúde da criança. Ok, muito obrigada pelas informações. A grande incidência de dengue, zika e chikungunya chamou a atenção do governo, de pesquisadores e da sociedade para encontrar formas de contornar essa doença no Brasil. O alerta veio através do aumento fora de comum de crianças com microcefalia. Esse aumento foi rapidamente atribuído ao zika vírus, mas agora divide opiniões entre pesquisadores que se perguntam se a deformação não pode estar ligada aos larvicidas usados no combate contra o mosquito Aedes aegypti. A UFPR-TV foi conversar com alguns professores da universidade para debater o assunto.
Um relatório divulgado recentemente por uma organização médica argentina aponta uma nova hipótese para os casos de microcefalia que estão ocorrendo no Brasil. O documento relaciona o uso de um larvicida utilizado no combate a mosquitos, como a Aedes aegypti, com os casos da doença. Quando você fala de controle de pragas, há que se ter muito cuidado para recomendar a utilização de um ou outro composto. O fato da empresa que o produz dizer que ele age apenas de uma determinada maneira, como eu comentei anteriormente, não significa que é assim. Então, estudos mais complexos deveriam ser efetuados para se ter uma dimensão correta do que esse composto poderia causar, por exemplo, no ser humano. Após a divulgação do relatório dos médicos argentinos, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, apresentou uma nota técnica sobre o assunto. Nela, a associação apresenta dados sobre os casos de óbitos de pessoas infectadas pelo mosquito. A associação questiona também a avaliação dos lugares mais afetados pelas doenças e aponta uma possível relação entre o larvicida e a microcefalia. E não se conhece, até hoje, nenhum dano causado por esses inseticidas em seres humanos. Isso não, até o momento não existe. Isso não quer dizer que, de repente, não apareça alguma coisa futuramente relacionada. Os larvicidas atuais são produtos químicos que previnem o aparecimento de pragas e são utilizados principalmente na agricultura. Mas se usados de forma incorreta, esses elementos podem causar sérios danos à saúde humana. A maior parte das classes dos compostos químicos, hoje empregados para controle de pragas agrícolas, florestais e urbanas, eles têm que ser banidos do mercado. Então, essa é uma outra questão estratégica para a continuidade da humanidade. Então, nós temos que rever a toxicidade desses compostos que hoje estão sendo empregados para o controle de pragas. Para eliminar o Aedes aegypti, esses produtos agem no mosquito ainda em forma de larva, atrapalhando o crescimento do inseto. A larva do mosquito, ela passa por 4 estágios e, após o 4º estágio, vem a pupa. A pupa é aquele momento onde todas as transformações acontecem. Então, começa a aparecer as asas, as pernas, o abdômen, a cabeça, o tórax. Era aquele corpinho compridinho que estava na água e passa agora a ser um inseto. Então, antes dele emergir, você tem aí também uma máquina biológica. Então, uma série de componentes fisiológicos que atuam aí. Então, existem produtos que atuam alterando o processo de metabolismo real do inseto e ele fica inviável. Então, é uma asa que não deu certo, ele não consegue voar. Vale lembrar que o uso do larvicida faz parte de um combate agressivo ao mosquito. Existem muitas outras formas de prevenção. A principal delas é controlar o ambiente para impedir que ele se reproduza. Então, as atitudes já conhecidas são sempre bem-vindas para eliminar os focos de ação do Aedes. Eu acho que do jeito que a gente caminha, a gente talvez esqueceu de uma palavra muito importante, que é a solidariedade, o respeito com a vida e com a qualidade de vida. Hoje, Curitiba amanheceu com sol, mas prevê à tarde pancadas de chuva, sem perder as altas temperaturas. A mínima fica em 20 graus e a máxima não passa de 32. Confira como será a previsão do tempo para o fim de semana. No sábado, o dia permanece quente e parcialmente nublado, com chuva e trovoadas isoladas a partir da tarde. Mínima de 18 graus e máxima de 32. O domingo será de sol, acompanhado de pancadas de chuva com trovoadas durante a tarde. A temperatura segue alta, com máxima de 30 graus e mínima de 18. Vai começar a 25ª edição do Festival de Teatro de Curitiba e os ingressos começam a ser vendidos a partir de hoje no site do festival. A programação começa dia 22 de março e segue até 3 de abril, com quase 350 atrações. Os ingressos variam de gratuitos até R$ 70. E o FPR Notícias de hoje fica por aqui. Você pode rever essas reportagens e outros programas da UFPR TV no nosso site. Nós estamos também nas redes sociais. Nós voltamos na segunda-feira. Até lá!